questão é a seguinte, o Olavo de Carvalho, aí vem uma pergunta pontual para o senhor de outro tema, costuma se jactar, ficar orgulhoso de aparecer com armas nos vídeos e falando que ele adoraria matar ursos. O que o senhor acha do cidadão portar arma, já que o senhor é um religioso e o cristianismo propugna a paz antes de mais nada? Bom, pois bem, cidadão portar armas na rua, eu sou extremamente contrário. Mas o homem ter uma arma dentro da sua casa para poder defender a sua família, eu sou aberto a apoiar. Explico, você citou agora há pouco aqui o massacre dos judeus, né? Como é que alguém consegue matar 6 milhões de pessoas? Leia a história toda, você vai ver que começou com desarmamento. Você tira a arma das pessoas, é assim que o comunismo Outro argumento do Olavo de Carvalho. Não, isso é história, isso é história. Stalin fez isso, Hitler fez isso. Não é argumento de Olavo, isso é história. Quando eu te chamo de pseudo-intelectual é só por isso. Deputado, você não tem argumento para isso, é história. Bom, primeiro sobre o Pablo Vittar, eu não tenho nada contra a pessoa dele, né? Aliás, eu não conheço nem a música dele, eu vivo em um outro mundo, né? Mas eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais, vocês assistiram meu vídeo, devem ter visto aí quantas pessoas me seguem, e as pessoas perguntaram o que eu achava da ascensão de uma pessoa que até ontem era um ilustre desconhecido, de repente alça aí altos voos através das luzes da ribalta. E eu falei sobre um pensamento político, né? Na política nós não temos inimigos, nós temos adversários. E existem duas bancadas que são antagônicas dentro da Câmara dos Deputados. E eu falei que possivelmente, né, assim como a grande mídia já fez isso uma vez, pega uma pessoa, um ilustre desconhecido, e coloca ele em evidência, e de repente, da noite para o dia, a pessoa se torna um deputado federal. E eu falei que, segundo algumas informações extras, né, um passarinho verde me contou que haveria desejo da grande mídia em criar uma bancada que viesse ser representante natural desses pensamentos progressistas tal, e eu chamei a atenção do meu público, chamei a atenção dos meus eleitores, para que não caísse no engodo. Deputado, o senhor acha razoável um deputado acreditar em passarinho verde? Primeiro, essa questão que eu coloco, e independentemente da tua visão e sobre família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato, né, contra os gays. Ele só não respondeu o que tanto indignou na nossa fala posterior. Sim. É que ele me interrompeu, eu achei que meu horário tinha sido... Eu achei que você tinha parado mesmo. Não respondeu. É que como deputado, eu sou limitado por tempo, né, então a gente é rigoroso no tempo. Não, é ótimo, porque a gente dá uma dinâmica boa, eu agradeceria essa dinâmica. Então veja, sobre a questão que me indignou, bom, eu fui chamado aqui de nazista, debocharam aqui da minha sobrancelha, né? Fizeram uma apologiazinha apontando um norte como se eu fosse um homossexual enrustido, etc. e tal. E também que eu sou um ilustre solitário em qualquer festa que eu vá, né? Então isso me deixou um pouquinho indignado, eu tenho muitas pessoas que me seguem, e tudo isso na minha ausência, né? O que é pior. Bom, por isso que o senhor está aqui para a gente... Se você fala de uma pessoa, é interessante que a pessoa esteja perto. Boa, por isso que o senhor está aqui para a gente colocar... Deputado, o senhor falou que ficou magoado com a minha colocação de eu dizer que o seu discurso era nazista, aí você rebateu, falou que eu sou um pseudo-intelectual, então estamos aqui, olhos nos olhos... Você para tentar me provar que o teu discurso não tem uma base nazista e eu para te tentar provar que eu não sou pseudo-intelectual. Queria lembrar, quando eu falei no nazismo, eu queria te deixar muito claro, eu falei discurso nazista quer ter como inimigo aquele que é diferente. E o senhor deve saber muito melhor que eu, que antes de matarem judeus nos campos de concentração, os nazistas, as primeiras cobaias que eles usaram para matar são testemunhas de Jeová. E o ouvinte que não conhece essa história vai no Google e coloca triângulos roxos. Você vai ver os nazistas matando testemunhas de Jeová. Por outro lado, em particular, me choca muito o senhor que até mostrou no vídeo aqui que você fez em resposta ao Morning Show, com tantos seguidores, com um público tão fiel e tão de frente contra o público gay. Na minha interpretação, esse é um discurso, na minha interpretação, muito parecida com o dos nazistas, que colocavam aqueles que eram diferentes deles como inimigos. Os gays são teus inimigos? Bom, quem falou de inimigo foi você. Foi você que falou de inimigo, foi você que me colocou na esfera dos nazistas, como se eu fosse um antissemita, como se eu fosse alguém que separasse pessoas por raças, e eu não disse nada disso. Estamos no embate político. No embate político, eu iniciei a minha fala dizendo, nós não temos inimigos na política, nós temos adversários políticos.
Quando você que tem uma estrutura e um conhecimento tão grande, como você citou aí um livro, fala que um deputado federal que é pastor, que é cristão, faz um discurso nazista, automaticamente você me coloca como nazista. Porque se eu defendo um discurso nazista, automaticamente eu sou um nazista. E isso não existe. Isso é horrível. Você me deixou chocado, porque o mês passado eu estive em Israel, recebi uma condecoração pela nação judaica. Eu estive em 2 museus em Israel e não tem nada pior do que a história do nazismo. E a história do nazismo começa com o socialismo, pelo qual você tanto defende. E, aliás, você é uspiniano, né? Você, a maioria daqui... Se você quer lembrar, o primeiro... Não, você me dá licença um minutinho. O primeiro grande livro contra o PT, que vendeu 150 mil cópias, foi meu livro do Romeu Tuma. Mas não adianta então, escrever e não falar. Socialista. Não adianta escrever e praticar. Pesquisa antes de falar que eu sou socialista. Eu estudei sobre o senhor, eu vi que o senhor escreveu esse livro, o senhor escreveu inclusive um livro... Eu escrevi 24 livros. Pois parabéns, eu também escrevi 21 livros. O senhor vai me deixar falar ou não? Vamos o senhor vai me deixar falar ou não? Livros. O senhor acusa o Lula. Não, deixa eu só falar aqui. Vamos voltar pro cerne da questão. Eu estava tentando falar. Eu escutei ele quietinho. Vamos lá. O senhor é o mediador, não Vamos é? lá, deputado. Então ensina ele, porque ele age como um socialista de verdade. Só ele fala, só o pensamento dele funciona. Aí vira o inimigo, socialista. Não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Eu ia até te dar um beijo depois na testa. Vamos nos entender, Feliciano. Por favor, prossiga rapidamente, porque tem muita pergunta para ser feita aqui. Se vocês me deixarem falar, o único pedido que eu fiz quando eu fiz o vídeo foi me deixem falar. Vamos lá. Eu escuto todo mundo. Nós temos que dar uma dinâmica. Eu escuto todo mundo, mas me deixe falar. Todas as então, óticas só voltando a falar, ele me acusou de ser nazista. Eu não sou nazista. Eu não sou nazista. Mas se eu faço um discurso e defendo ele, automaticamente eu sou. Na mesma dinâmica. Não é dinâmica, Paulinha. Paulinha, você é um pouquinho mais inteligente do que isso. Então, qualquer pessoa que enxerga, você é uspiniana também. Então eu conheço muito bem como funciona o ensinamento de vocês. Me deixa quietinho aqui, deixa eu tentar explicar. Já tá pois bem, como inimigo. eu não sou nazista, tá? Eu sou cristão com pensamentos cristãos e vivo num país, no Estado Democrático de Direito, por enquanto. Então, enquanto eu vivo no Estado Democrático de Direito, eu posso pensar o que eu quiser e falar o que eu quiser. Ninguém pode tolher o meu direito, como eu não posso tolher o direito dele. O que não pode acontecer é uma pessoa acusar a outra daquilo que ela não é. Porque quando ele me acusa de nazismo, parece que ele pratica o nazismo. Porque na sequência, ele mesmo faz uma historinha com sobrancelha, com pintar de unhas. Isso não seria Foi uma brincadeira coletiva ali, até que eu usei os nossos personagens. Então, quando vocês fazem, é brincadeira. Quando outra pessoa faz, é preconceito. Onde está o limite disso? Então, quando alguém acusa uma pessoa disso, ela está sendo tão nazista quanto. Porque o nazismo também matou gays. O nazismo, ele trucidou pessoas. Sim. É o maior horror, é a maior mácula na história da humanidade. É a maior mácula na história da humanidade.